Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Noite vai cair numa sexta-feira, se não me engano, Conto de També, Minas, que é outro também. Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos nós e vamos a mais um debate interessante. Exatamente, doutor. Hoje a gente vai falar de proteínas, né? Ultimamente, principalmente nas redes sociais, muito se fala do consumo de proteínas e como é importante. E hoje a indústria alimentícia também vem com novos produtos à base de proteína. Barrinhas de proteína, pipoca com proteína. Eu vi até energético, bebida energético com proteína. Doutor, antes da gente entrar nesses alimentos, né, qual que é a importância da proteína para o nosso corpo? A gente precisa consumir proteína todos os dias? Exatamente, Carol. Você vê que a percepção da indústria em relação à necessidade de proteína é algo muito relacionado à necessidade do nosso corpo. Eu vou acrescentar os alimentos que você falou, a famosa creatina e o whey protein, que são hoje alimentos extremamente consumidos para quem faz academia. Mas, na verdade, falando da proteína, a proteína é a unidade estrutural do nosso organismo. Só por esse motivo, ela já tem uma relevância no nosso corpo. Ou seja, tudo que é estrutura no nosso corpo, músculo, articulação, os próprios órgãos, a composição dos nossos órgãos, a pele, tudo isso estruturalmente depende de uma combinação de proteínas. Agora, a proteína, chamando atenção para o significado químico dela, ela é uma molécula complexa, grande, constituída por unidades menores que nós chamamos de aminoácidos. E normalmente quando a gente tem esses alimentos enriquecidos com proteínas, na verdade, eles são enriquecidos com aminoácidos, que são estruturas menores, mas que podem formar uma estrutura maior, um macronutriente chamado proteína. Certo. E aí, doutor, esses alimentos, né, que a gente vê surgindo aí na indústria alimentícia, que são as barrinhas, que são mais fáceis, né, de consumir, ali a pipoca, que eu achei super interessante, eles têm o mesmo efeito de uma carne, uma carne vermelha, de um frango, de um peixe? É claro que a gente tem que separar claramente esse conceito. Você tem o lado comercial do produto, o lado do marketing, que faz com que as pessoas comprem mais, mas você citou claramente que nós já temos alimentos corriqueiros no nosso dia a dia e que se a gente souber como ingerir na quantidade certa e na qualidade certa, você pode não precisar desses outros alimentos. Então, a carne de frango é rica em proteína, o peixe, a carne vermelha, os grãos como soja, lentilha, grão de bico, verduras de cor escura. Lembrando que as proteínas não só são animais, elas também são de origem vegetal. Então, se você fizer um balanceamento correto da sua alimentação, você vai precisar utilizar em menor grau esses alimentos alternativos. Agora, claro, você avaliando o rótulo, a composição, a adequação de quantidade de proteína desses alimentos, não é proibitivo você utilizar em algumas circunstâncias. Certo. E muito se fala, né, da proteína para o ganho de massa. Tem uma quantidade de proteína para cada objetivo de cada pessoa? Lógico que sempre é diferente o objetivo de cada um, mas tem uma quantidade de proteína específica para cada pessoa, doutor? Sim. Por exemplo, uma média é de 0,6 a 0,8 gramas por dia por quilo de proteína. Então, você multiplica de 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso por dia para você ver a sua média de necessidade proteica no dia. Agora, se a pessoa é uma pessoa de alta performance física, que precisa de mais ganho muscular, ou tem um consumo maior, dependendo da atividade mental ou física, você pode aumentar isso para 1 grama, 1,2 grama ao dia. Mas isso sempre com orientação médica.
Uhum, é sempre importante procurar um médico, porque o excesso de proteína pode fazer mal, doutor? O excesso de proteína vai se traduzir também num excesso de resíduos tóxicos da proteína. Um exemplo para as pessoas saberem: o ácido úrico, a ureia, que são normalmente elementos que são eliminados do corpo. Não devem ficar muito tempo no nosso corpo. Então, se você consome excesso de proteína, você pode ter sobrecarga desses resíduos tóxicos. E esses resíduos vão provocar sobrecarga no fígado e no rim. Entendi. Então é sempre bom ficar atento e a gente não cair nas tentações das redes sociais, né, doutor? Porque às vezes começa a inflamar tanto um assunto que as pessoas acham que precisam consumir proteína a rodo e a todo custo. Lógico, ela é importante para o nosso corpo, mas precisa de um equilíbrio e sempre de um acompanhamento médico. Exato, a gente tem que tomar cuidado para não cair no modismo de rede social. Eu acho que essa pontuação é fundamental. Agora, proteína é vida. Uhum. Hormônio é proteína. Anticorpo que nos defende das doenças, do câncer, da infecção é proteína. Músculo que nos dá imunidade, nos dá força, resistência é proteína. Os órgãos são todos repletos de proteína. Então a gente tem que ter essa consciência e saber como extrair isso da alimentação primeiramente. Sim. O alimento alternativo tem que ficar em segundo plano Tá. com uma orientação médica. Uhum, perfeito. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, doutor. Inclusive, quem quiser enviar mensagens, o nosso WhatsApp é o 17 99134 1959. O Rogério, ele perguntou se a proteína tem que estar presente em todas as refeições, desde o café da manhã até o jantar. Essa é uma pergunta interessante do Rogério. Veja bem, nós temos que trabalhar com aquela quantidade diária de 0,6 a 0,8 gramas por quilo por dia. Se você conseguir distribuir isso em 2 refeições ao invés de 3, não há problema. É claro que é mais adequado para você não ter uma sobrecarga em termos de digestão, já que a proteína tem maior dificuldade de ser digerida, né? Quando a gente come carne, a gente sente empachamento, fica aquela sensação de dificuldade digestiva. Então seria melhor se você puder distribuir no café, almoço e janta, do que concentrar de repente numa única refeição. Uhum, excelente, maravilha. Doutor, muito obrigada pelas dicas, orientações. Tem mais alguma que o senhor gostaria de complementar aqui para os nossos ouvintes? Não, eu gostaria de reforçar que proteína é fundamental para o funcionamento de todos os órgãos. Se a gente destacar o coração e o cérebro, os dois precisam de utilizar a proteína a todo momento para seu metabolismo. E aí, se você se abstém de comer proteína, isso pode ser um pouco perigoso. Então, é saber ter uma orientação médica correta para quando comer menos, quando comer mais. Se você for, por exemplo, vegano, vegetariano e tiver uma limitação natural do consumo de proteína, fazer uma suplementação correta para você não ficar realmente refém dessa deficiência, que pode fazer mal para o seu cérebro e para o seu coração. Perfeito. Ô, doutor, só um adendo que para as pessoas que estão em dieta, né, buscando emagrecimento, a proteína ela também deixa com uma sensação de saciedade maior. Totalmente. Você pode observar que muitas pessoas optam por aquelas dietas de predomínio proteico por isso, porque você ingere mais proteína, você já fica sem fome e aquele peso na barriga, no estômago, impede da gente se realimentar a todo momento. É uma possível estratégia também. Uhum, excelente. Doutor, muito obrigada. Vamos consumir proteína. Olha, tudo que o doutor passou aqui pra gente da importância, né, dos alimentos com proteína. Então, vamos olhar para nossa saúde, vamos cuidar do nosso bem-estar, porque se Deus quiser, ficaremos velhinhos e vamos precisar de músculos, vamos precisar de toda essa vitalidade. Doutor, muito obrigado, uma boa semana e até a segunda-feira que vem. Obrigado, Carol, obrigado aos nossos ouvintes. E aproveitando essa sua fala final, Carol, você tocou no ponto de algo que mexe com todo mundo. As pessoas querem envelhecer com beleza física, com uma autoestima legal. E o colágeno é proteína também.
Então a pele fica flácida por perda proteica, por perda de colágeno. Então vamos cuidar do nosso suporte proteico. É isso aí. Muito obrigada, doutor.